Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará em tempo algum, em momento algum, em área alguma de nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque temos conhecido e experimentado a tua bondade. Pai, nós sabemos que só estamos onde estamos porque o Senhor é bom. Que o teu perdão, Pai, está ativado em nossas vidas, Pai. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor, confiar no seu amor, confiar na força do teu poder, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, Pai. Eu coloco o Senhor à tua disposição, Pai, para servir aos meus irmãos essa noite, Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos, boa noite, graça e paz. Você pode se sentar, amém? Obrigado, gente, você pode se sentar também. Glória a Deus, aleluia. Gente, hoje é quinta-feira, mas não é uma quinta normal. É a quinta rema, amém? Ali, ó, o que está escrito ali, quinta rema. Por que é a quinta rema? Porque o pastor Paulo veio ao coração dele a vontade de que a gente os cultos de quinta nesse mês, como se fossem pequenas aulas demonstrativas do rema. Amém? Não é nem, olha só, não é nem uma matéria, não é que não é uma matéria do rema, não é nem uma aula do rema, porque uma aula do rema tem 2 horas e 5 minutos, não é isso? 2 horas e 15. Essa aqui não vai ter, fique tranquilo, não teremos 2 horas e 5 minutos hoje, amém? Não teremos. É verdade, irmãos. Mas é para vocês terem uma ideia do que é o rema, para vocês que vão fazer esse ano, para vocês que ainda não fizeram sua matrícula. E vocês podem fazer sua matrícula. E na verdade vocês devem fazer sua matrícula. E hoje tem balão? Tem balão para você estourar, para fazer sua matrícula com grande desconto. Mas sabe, irmãos, pensando sobre isso, né? Estava pensando, quando eu fiz rema, há muitos anos atrás, eu sou da primeira turma do rema em Belo Horizonte, amém? O meu primeiro professor foi Maneco, falando sobre realidades da nova criação. E quem me deu aula de justiça de Deus foi Manassés Guerra. E eu achava que eu nunca teria uma aula de justiça de Deus tão boa, igual a de Manassés Guerra. Até que eu vi o Marcos ensinando a justiça de Deus, eu vi realmente, ele está bem representado. Justiça de Deus, maravilhoso. E eu quero falar um pouco sobre justiça de Deus nessa noite, amém? Um pouco sobre justiça de Deus. Justiça de Deus é uma das primeiras matérias do ano que a gente tem. Por quê? Porque é uma matéria básica para o que a gente crê, amém? E porque a justiça de Deus te ensina o que a Bíblia diz sobre justiça de Deus, que é muito diferente do que a gente aprende normalmente sobre justiça de Deus. Da igreja que eu vim, do que eu tinha aprendido de cristianismo, quando eu cheguei no rema, para mim foi difícil aprender justiça de Deus, porque era muito diferente a noção de justiça. A noção de justiça que a gente tem normalmente, em vários momentos no cristianismo, eu tenho que ser justo para ser salvo. Eu tenho que fazer por onde. Eu não posso errar como as outras pessoas. Eu não posso me vestir como as outras pessoas. Eu não posso ouvir as músicas que o mundo ouve. Amém? Porque eu estou me poluindo, eu estou me tornando injusto. E, de fato, é muito difícil você se sentir justo. Você mesmo fala assim, eu sou justo. A gente não fala isso normalmente na maioria das igrejas. Normalmente, na maioria das igrejas, você fala assim, eu sou pecador mesmo. Amém? Você já falou isso alguma vez? Eu sou um pecador mesmo. No seu caso era mesmo, né, Joyce? Assim, eu sou pecador mesmo, gente, porque todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Não é assim que a gente aprende? Não é assim? Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. A gente está aqui na igreja, nós estamos aqui buscando salvação e tudo, mas todo mundo é pecador. E quando a gente aprende o que a justiça de Deus fala, na Bíblia ela fala assim,
quando você está em Cristo, você não é mais pecador. Você já foi um pecador. Mas hoje, segundo a Bíblia, você é justiça de Deus. Amém? Isso, irmãos, é difícil. A gente não aprendeu a ser assim. A gente aprendeu a ser, no máximo, um pecador arrependido. Mas você falar que você é justo, é difícil. A Bíblia fala as coisas sobre os justos, né? A oração de um justo muito pode ser os efeitos. O justo não teme as coisas, o justo não teme más notícias. Aí você fala assim, nossa, como eu queria ser justo. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina como a gente pode ser justo. E sabe o que é mais interessante? Não tem nada a ver com você. Esse é o grande lance de justiça de Deus. Não é você que se transforma em justo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Você se torna justo por aquilo que Jesus fez por você. Perceba o que eu falei? Fez. Ele não vai fazer, ele já fez por você. Você se torna justo quando você entende o que ele fez por você. Amém? Então a justiça de Deus não é uma questão de mérito. A justiça de Deus é uma questão de misericórdia de Deus, graça de Deus e fé para aceitar o que ele fez por nós. Amém? Qual que é o grande problema da justiça? O que a justiça veio resolver? A justiça veio resolver o problema da injustiça. O que é injustiça? Pecado. Tudo aquilo que você faz que não é correto. Tudo aquilo que você faz que não é de Deus. Tudo aquilo que você faz em desobediência a Deus. Então, se você pecou, você se tornou injusto. E aí a justiça de Deus vem para resolver o problema e te transformar em justo novamente. Isso é a justiça de Deus. Injustiça é pecado. Amém? Então, quando você se depara com o tema justiça de Deus, você tem que separar. O pecado transformou o homem em um ser injusto. E onde o pecado começou? O pecado começou, como a gente sabe, no Jardim do Éden. Amém? Foi a primeira vez que pecaram. Qual que foi o pecado? Existia uma árvore. E dessa árvore foi dado uma ordem ao homem e à mulher. Não comam do fruto dessa árvore. E aí você provavelmente já se perguntou, por que que Deus colocou essa árvore no jardim? Não é? Foi ele que colocou, não foi o diabo. A árvore estava lá. Por quê? Porque, irmãos, se não houvesse opção de sair da presença de Deus, você concorda que o paraíso, por melhor que fosse, seria uma prisão? Você concorda? Você está num lugar maravilhoso. Tem comida, tem bebida, tem roupa, tem tudo que você precisa. Mas a porta fica trancada. É uma prisão, não é? É uma prisão agradável, mas é uma prisão. E Deus não criou a gente para ser preso. Na verdade, Deus criou a gente para ser livre. Então Ele nos deu essa opção. Falou assim, ó, o dia que você quiser sair da minha presença, Ele não falou assim, né? Mas a ideia é essa. O dia que você quiser, o fruto está aqui. Se você fizer isso, certamente morrerá. Ou seja, certamente será separado. Então, irmãos, o homem pecou. O homem e a mulher pecaram. E Deus, então, estava com um problema diante dele. Qual era o problema? Ele não queria se afastar do homem. Mas o pecado, a Bíblia fala que ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se Deus não queria se separar do homem, e o pecado separa o homem de Deus, e o homem tinha pecado, o que Deus tinha que resolver nessa equação aí? Homem, pecado, Deus. Deus queria se aproximar do homem. O que ele tinha que resolver aqui? Amém? Você entende que o problema sempre foi o pecado? Sempre o pecado. Nunca foi as pessoas, o ser humano, sempre foi o pecado. Deus poderia, em sua soberania, anular o pecado e falar assim, ô homem, ô Adão, eu vi que você errou, você e Eva erraram, mas vamos fingir que não aconteceu nada? Vamos fazer daqui para frente? Vamos brincar que não aconteceu nada? Eu não vi, você não viu, acabou, está tudo bem. Ele poderia ter feito isso? Poderia, talvez. Mas a Bíblia fala que Deus é justo, irmãos. E de fato a Bíblia fala que o trono de Deus está firmado em justiça. Se ele age de forma injusta, você entende que o trono dele fica capenga?
perde uma perna do tronco. Ou seja, ele vai continuar reinando, mas só pelo poder, não pela moral mais. E Deus não é assim, amém? Ele é justo o tempo todo, ele não poderia simplesmente fingir, não aconteceu. Se existe um pecado, é preciso haver uma punição para o pecado. E a Bíblia nos diz claramente que o salário do pecado é a morte. Então, se houve pecado, deve haver morte. Amém? Qual que era a solução, então? O homem e a mulher deveriam morrer. O homem e a mulher deveriam morrer espiritualmente. O homem e a mulher deveriam morrer eternamente. Se separar de Deus eternamente. Essa era a solução lógica. Mas desde o momento do pecado, irmãos, ou de fato antes, né? Porque Deus sabe todas as coisas e existe antes de todas as coisas, já surgiu uma solução para esse caso, que era: o pecado deve ser punido. Mas Deus pensou assim: não é a pessoa que cometeu o pecado que vai ser punida, é alguma outra coisa vai ser punida, ou alguma outra pessoa vai ser punida. Amém? É esse, irmão, essa é a base do que a gente chama de substituição. Amém? E a justiça de Deus é baseada em substituição. Deus criou um jeito do pecado ser pago sem que a gente tivesse que ir para o inferno. Você fica feliz com isso? Deus criou um jeito do pecado ser pago sem que a gente tivesse que ser afastado de Deus por toda a eternidade. Deus deu um jeito do pecado ser pago sem que a gente tivesse a nossa comunhão com Deus rompida. De forma que a gente pudesse chamar Deus de Pai, como a gente pode fazer hoje. De forma que a gente pudesse orar e saber que nossas orações são respondidas como são hoje. Como que ele fez isso? Ele pegou a punição e, em vez de jogar na pessoa que pecou, jogou em outra pessoa que não pecou. Amém? Isso é a justiça de Deus, irmãos. Então eu quero que você abra lá, por favor. Vamos lá para o início mesmo. Gênesis 3, versículo 14. E a gente vai ver, irmãos, que a Bíblia, quando Jesus surgiu, não foi uma surpresa. Na verdade, a Bíblia, desde o início, ela já falava sobre isso. Ela já falava que um dia a gente experimentaria a justiça. Porque alguém pagaria o preço daquilo que a gente não consegue pagar. Vocês estão lá, Gênesis 3, versículo 14? Então, aqui o homem peca e Deus conversa com o homem e o homem coloca a culpa na mulher. Desde aquela época já se fazia isso. E a mulher coloca a culpa no diabo, porque desde aquela época já se fazia isso também. E o diabo não tinha como colocar a culpa em ninguém, né? Então Deus aqui ele vai falar com o diabo. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, ou seja, tentou a mulher, enganou a mulher e o homem para que pecassem, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E no versículo 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, irmãos, está falando pela primeira vez da nossa redenção na Bíblia, amém? Aqui está falando que da mulher nasceria um homem, ou nasceria um descendente, e este seria ferido pela serpente. Aqui fala que ela lhe feriria o calcanhar, mas que esse mesmo descendente iria ferir a cabeça da serpente. Quem que vai ganhar essa luta aqui? Amém? Irmãos, quem é o filho da mulher? É fácil a gente saber isso hoje? É, porque Jesus nasceu, né? E engraçado, Jesus nasceu de uma mulher. Como todos nós, não é isso? Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, né? Mas Jesus, diferente de todos nós, ele só nasceu de uma mulher. Ele não nasceu de um homem. Ele é o descendente da mulher mesmo. Amém? E a gente está, em Gênesis 3 está falando isso. O descendente da mulher. Ninguém sabia como é que ia ser isso, irmãos, mas um dia chegou e todo mundo entendeu, sabe? Não na hora. Depois de um tempo o pessoal entendeu.
Porque a Bíblia, irmãos, é assim. Tem um filme, eu não vou falar o nome dele, porque senão vou dar um spoiler. Mas é um filme que o cara, ele está morto o filme inteiro, e ninguém sabe. Só no final que você descobre que ele está morto. Não vou dar spoiler, não vou falar o nome do filme. No filme todo você acha que ele está vivo, mas no final ele está morto. Aí você fala assim, meu Deus, ele estava morto, eu não percebi, ele era um fantasma o tempo todo. Mas o mais legal desse filme é que quando você vê ele de novo, você vê assim, gente, mas dava para saber que ele estava morto, porque tem várias dicas, né? Ninguém conversa com ele, ele não entra nos lugares, ninguém enxerga ele. Esse homem estava morto mesmo, como é que eu não percebi? Mas sabe o que é pior? Na primeira cena do filme, a primeira cena é esse homem levando um tiro. E a gente assiste o filme inteiro e não lembra disso. E fala assim, não, ele está vivo, com certeza ele está vivo. Irmãos, a Bíblia é a mesma coisa. Jesus estava lá o tempo todo. Vocês estão tentando lembrar que filme que é? Todo mundo sabe que filme que é, né, gente? Não. Gente, Jesus estava lá o tempo todo. Agora, quando ele aparece e começa a fazer as coisas, todo mundo começa assim, olha, mas já estava lá. Olha, mas os profetas falavam. Olha, mas estava lá. Irmãos, é assim. Jesus estava lá o tempo todo. Ele não foi inventado no finalzinho, Deus estava terminando a história e falou assim, eu tive uma ideia, Jesus. Não, ele estava lá o tempo todo. Amém? O descendente da mulher. Por que ele era descendente da mulher? Por que o homem precisava, Jesus precisava ser descendente da mulher? Vá lá, por favor, para mim, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Uma coisa que você vai fazer muito no Rema esse ano, é ler a Bíblia, amém? É abrir a Bíblia. É até saber onde estão os livros da Bíblia. Talvez você até, esse ano, você leia alguma coisa em Amós, alguma coisa em Obadias. Sabia que tem na Bíblia? Abacuque. Não estou inventando esses nomes. Existe, na sua Bíblia tem esse nome. Amém? Romanos 5,12 diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, no caso Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então você vê que a morte chegou por causa do pecado, e o pecado chegou por causa de Adão. Então hoje você tem um corpo que morre por causa de Adão. Amém? Não era o plano original de Deus. Por causa de papai Adão, o nosso corpo morre. Versículo 14 diz assim, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Abre também, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Novamente vai falar de Adão aqui. Amém? 15:45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Sabe quem é o último Adão? Jesus. Amém? Jesus, ele era semelhante a Adão. Na verdade, Jesus é como se Adão fosse um tipo de Jesus. Qual que era a característica de Adão e de Jesus que eles tinham em comum? Ambos tinham um corpo que não era como o nosso corpo. Porque você sabia que o seu corpo ele é programado para pecar? Já percebeu isso? Quem que tem bebezinho sabe disso. O bebezinho é programado para pecar. Não é? Por mais bonitinho, por mais fofinho que seja, existe alguma coisa ali. Não olha assim, Carol, é verdade. Existe alguma coisa ali que fala assim, não. Se eu puder ser, eu vou ser egoísta. Se eu puder me vingar, eu vou me vingar. Se eu puder me sair melhor, eu vou me sair melhor. Existe alguma coisa ali. O diabo não precisa ficar tentando a gente. O nosso próprio corpo faz esse trabalho. Então, nós temos corpos que a Bíblia chama de pecaminosos. Jesus não tinha um corpo pecaminoso. Como é que a gente sabe disso? Olha o que está escrito. 1 Coríntios... Romanos 8, 3 e 4. Volta para Romanos, um pouquinho atrás. Está escrito assim, porquanto o que for impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. A Bíblia fala que Jesus ele era semelhança de carne pecaminosa. Ele não tinha uma carne pecaminosa, parecia uma carne pecaminosa. Era uma representação da carne pecaminosa. Então, irmão, isso explica muita coisa. Por exemplo, você já ouviu dizer assim, que Jesus não podia morrer enquanto ele não tivesse o pecado da humanidade? Quem já ouviu isso alguma vez assim? Que ele precisava de estar do pecado vir sobre ele para ele poder morrer? E isso explica, por exemplo, por que ninguém conseguia matar Jesus até a cruz. Que teve uma vez que eles levaram ele no alto de uma montanha para jogar lá de cima, e ele por algum motivo passou no meio de todo mundo e não morreu. Algumas vezes pegaram pedras para jogar nele e não jogaram. Jesus não podia morrer, porque Jesus não tinha pecado. Amém? No entanto, bebezinhos, inocentezinhos morrem, não é? Como que eles morrem? Eles também não têm pecado, não é? Como que isso acontece? Porque, irmãos, eles herdaram o corpo pecaminoso de Adão. Então, mesmo que eles não tenham cometido pecado, o corpo está poluído pelo pecado, está sujo pelo pecado. E por isso, bebezinhos adoecem e alguns até morrem. Mas o corpo de Jesus não era assim. O corpo de Jesus ele era semelhança do pecado, do corpo pecaminoso, mas ele não era um corpo pecaminoso. Amém, irmãos? Você percebe que Jesus foi gerado com esse propósito divino de ser o nosso substituto, de não ter pecado, de não ter nada a ver com pecado, para que ele pudesse nos substituir de forma perfeita. Amém? E às vezes você pode pensar assim, então a vida de Jesus foi muito mais fácil que a minha, porque afinal de contas Jesus não tinha um corpo pecaminoso, era por isso que ele não pecava. Não, irmãos, porque Jesus era o último Adão, não é isso? E como que o primeiro Adão foi tentado? Não foi pelo corpo pecaminoso, como é que foi? Quem tentou Adão? Hã? O próprio diabo, não foi? A própria serpente. Jesus também, ele foi tentado pelo próprio diabo. Quando que ele foi tentado? A vida inteira. Mas a gente vê a tentação de Jesus quando ele está no deserto, não é assim? E olha que interessante, a tentação de Jesus é muito parecida com a tentação de Eva. Quando você vai lá em Gênesis 3:6, você vê que a tentação de Eva era uma tentação tripla, porque fala que a fruta era boa para se comer, ou seja, parecia que era gostosa, que tinha um gosto bom. Ela era agradável aos olhos, ela enchia os olhos, e além disso ela era desejável para dar entendimento. Porque foi essa tentação que o diabo fez. Ele falou assim, no dia em que você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus. Amém? Uma tentação tripla. A tentação de Jesus também foi uma tentação tripla. Quando a gente vai ver lá em 1 João 2,16, quando fala sobre pecado, ele fala assim, pecado na terra são três coisas. Concupiscência da carne, ou seja, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Você percebe que essa foi a tentação de Eva? Ó, desejo da carne, vontade de comer. Não é isso? A carne só quer saber de comer. Se você deixar, ela só come. Desejo dos olhos, ela era agradável à vista. E soberba da vida. Ela queria ficar na mesma posição de Deus. E você sabe que a tentação de Jesus no deserto também era uma tentação tripla? Porque a primeira tentação de Jesus foi, transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. Desejo da carne, amém? A carne quer comer pão. Depois a Bíblia fala que o diabo levou Jesus para um lugar muito alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E falou assim, se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. Jesus viu, Jesus olhou o esplendor, Jesus foi tentado pelo que ele viu, desejo dos olhos. E por fim, o diabo leva Jesus para um lugar muito alto, pináculo do templo, e fala assim, pula daí de cima. Porque a Bíblia fala, aos seus anjos darei ordens, aos meus anjos darei ordens a seu respeito, para que você não tropece em alguma pedra. Existia um salmo que dizia,
que Deus não ia deixar Jesus tropeçar numa pedra. Mas você concorda que tropeçar numa pedra e pular de um prédio é diferente? Qual que é a diferença? Além do dano. Que um é de propósito, né? E o outro não é. Não é assim? Você não tropeça numa pedra por querer, né? Você tropeça numa pedra. Mas quando você fala assim, não, se Deus prometeu que eu não vou tropeçar, então eu vou pular do prédio e Deus vai ter que me salvar. O que você está fazendo? Você está impondo a sua vontade sobre Deus. Que é a mesma coisa que Eva fez. Não é? Ela queria ser igual a Deus e o diabo falou assim, Jesus, põe Deus para trabalhar para você aí. Soberba da vida. Sabe qual a diferença? Adão pecou, Jesus não pecou. Essa é a grande diferença, irmãos. Jesus foi sim, ele é o substituto perfeito. Amém? Gênesis, volta lá para Gênesis 3:21. Olha só, o primeiro princípio então é, o nosso substituto tinha que ser perfeito. Ele não podia ter pecado, né? E a gente viu que Jesus cumpre isso. Mas nos 3:21, a gente aprende outra coisa. Diz assim, o homem já tinha pecado, né? Já tinha se escondido, já tinha feito roupas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mas em Gênesis 3:21 diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém? Quando você faz uma vestimenta de pele, você concorda que essa pele teve que vir de algum lugar? De onde que vem a pele? De um animal. Amém? E você acha que esse animal ficou só a caveirinha andando por aí? O que aconteceu com esse animal? Esse é um princípio da substituição. Alguém tinha que morrer. Amém? Quem que morreu? O animal. Inocente. O que ele fez? Certamente ele não comeu o fruto. Ele morreu porque alguém tinha que pagar o preço. Esse é um princípio da substituição. Tem que envolver morte, irmãos. Tem que envolver derramamento de sangue. Foi assim desde o princípio. E desde então, por todo o Velho Testamento, você vai ver, as pessoas sacrificam animais por causa do pecado delas, para pagar o pecado delas. Na verdade, você não paga o pecado, você, como está escrito aqui, você cobre o pecado. Porque lá em Hebreus está escrito que o sangue de bodes e de touros não pode remover pecados. Era necessário um sangue diferente para remover pecados. O sangue de um homem perfeito. Amém? Mas enquanto Jesus não vinha, os animais morriam para poder cobrir o pecado do homem. Anda mais um pouquinho aí, Gênesis 44. Aqui a gente vai sair do paraíso, a gente vai ver a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e a gente vai para a história de José do Egito. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Deixa eu ver. Essa história é muito famosa, muito popular, a maioria conhece, glória a Deus. Vou só passar rapidinho. O pobre do José era um menino muito bom. Os seus irmãos maldosos venderam ele como escravo. Ele se tornou governante do lugar onde ele estava como escravo. Os irmãos achavam que ele já tinha morrido. Veio fome e os irmãos foram até onde José estava, no Egito, e José atendeu eles. José era o rei, era o governante do Egito. Eles não sabiam que era José. Por que não sabia que era José? Primeiro que acharam que ele estava morto. Segundo que eles conheciam ele adolescente, agora ele era adulto. E pior, ele não falava a língua deles, ele só falava egípcio. E tinham até um intérprete, para poder fingir que ele não estava entendendo o que eles estavam falando. Então eles não sacaram mesmo que era José. E José, quando viu os irmãos dele, né, ele percebeu que faltava um irmão, o caçula, que era justamente o irmão, o único irmão que era filho da mesma mãe que José, Benjamim. Então o que José faz? Ele arma uma estratagema para que os irmãos voltassem para o lugar onde eles estavam e trouxessem Benjamim, que ele queria ver Benjamim, sem saber de nada, sem saber que ele era José. E acontece isso, eles trazem Benjamim. O pai de José, que era Jacó, não queria que Benjamim fosse de jeito nenhum. Porque embora ele tivesse filhos com 4 mulheres diferentes, ele só gostava de uma mesmo, só amava uma. E essa uma que ele amava deu para ele 2 filhos, José e Benjamim. E José ele achou que tinha morrido. Então imagina como que esse Benjamim não foi mimado na vida, né?
Como que esse Benjamim não podia nem tossir? A tragédia que era quando ele tossia na casa dele. Mas ele conseguiu, os irmãos falaram, pai, se Benjamim não for, a gente vai morrer de fome. E Benjamim foi. Benjamim nessa época já era adolescente. Tudo estava indo bem, comeram juntos, ficaram lá, conversaram. Quando eles vão embora, vem o guarda do Egito atrás dos irmãos, os 11 irmãos, e fala assim, ó, sumiu a taça do governante, uma taça de ouro, sumiu. E a gente vai ver se foram vocês que roubaram. E quando você é honesto e alguém te acusa de uma coisa, o que você faz? Na hora, né? Pode abrir a bolsa aqui, não tem nada aqui. Eles fizeram isso. E aí começou a abrir a bolsa. E só de tortura começou do mais velho para o mais novo. Quando só faltava um, e estava todo mundo já se sentindo tranquilo, não é que a taça estava na bolsa do mais novo, do Benjamim? Volta todo mundo. Com certeza querendo matar Benjamim, né? O que esse adolescente foi roubar? E aí José, ainda como governante, ele fala assim, ó gente, alguém vai ter que pagar esse crime aqui. E aí eles falaram assim, vamos ficar presos. Ele falou assim, não, não precisa ser todo mundo não, eu sou justo. Só quem roubou que vai ficar. Amém? Só quem roubou que vai ficar. E aí, o que você acha disso? Você é um irmão, né? Você viu o que seu pai sofreu quando José morreu. E o filho que ele mais ama é o caçulinha, não é? É o caçula. E ele, você teria coragem de voltar para cá sem o caçula? Alguns teriam. Mas teve um que não teve. Amém? Gênesis 44, 33. Aqui a gente vai ver um dos filhos de Jacó, um dos irmãos de José, chamado Judá. E ele fala assim, com José, né? Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti, pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permita que ele volte com seus irmãos. Amém? Esse foi Judá. De onde que Jesus veio? Qual era a tribo de Jesus? A tribo de Judá. Ele é descendente desse homem aqui. O que Judá fez, irmãos? Ele viu que o irmão dele tinha errado. Ele não sabia que Benjamim era inocente. Mas ele falou, eu vou pagar no lugar dele. Eu não vou deixar ele ser preso. Eu vou ser escravo no lugar dele, mesmo não tendo feito nada de errado. Só para papai não sofrer. Amém? Então, esse é um princípio da substituição. Ela tem que ser voluntária. Amém? A pessoa que fosse substituir a gente, irmão, tinha que ser voluntário. Deus não podia pegar alguém e falar assim, ó, é você, viu? Vai. Não podia pegar anjo para fazer isso. Tinha que ser voluntário. E Judá é a primeira pessoa na Bíblia que faz isso, que se voluntaria. Fala assim, ó, eu vou sofrer a pena no lugar dele. Eu vou pagar o que ele não pode pagar. Amém, irmãos? Então a gente está vendo aqui alguns princípios. Um outro princípio maravilhoso, a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que é quando fala da Páscoa. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é a festa dos coelhos e chocolates, não é isso? Não, meu Deus. O que é a Páscoa, irmãos? A Páscoa a gente hoje comemora a ressurreição de Cristo, não é? Mas nem sempre foi assim. A Páscoa inicialmente comemorava a saída do povo do Egito. E essa saída, ela se deu com a praga. E essa praga era, vão morrer todos os primogênitos. Esse foi o anúncio, vai morrer todos os primogênitos. Só que junto com esse anúncio, veio também a ideia do escape. Como que não vai morrer os primogênitos? Existe um jeito. Substituição. Êxodo 12, versículo 3 diz assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro,
deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Irmãos, qual que é o princípio aqui? Sangue. Amém? Até agora não apareceu o sangue, agora aparece o sangue. O sangue é a vida. O sangue derramado iria salvar aquelas pessoas. Como que eles tinham que fazer? Matar o cordeiro e passar na porta, não é? Aqui, aqui e aqui. E quando viesse o anjo destruidor ou a morte, ela tinha uma lista, não é? A pranchetinha com uma lista. Cada casa, ela tinha que trazer uma prenda, né? Tinha que pegar alguém daquela casa. Quem era que ia pegar da casa? O filho mais velho, né? Se fosse na casa de Rodrigo, estava lá. Cauã, Tanaka, né? Era isso. Luca podia ficar de boa, mas Cauã estava lá cortado. Era isso que ia acontecer. Toda casa era assim. Menos na casa que tivesse sangue na porta. Porque quando o anjo visse aquele sangue, ele não ia ver sangue, sangue, sangue. Ele ia ver assim, já foi pago. Amém? Alguém já morreu. Quem morreu? O cordeiro. Alguém já morreu. Isso quer dizer que ele não ia nem entrar nessa casa, irmãos. Amém? Essa é a substituição que Cristo faz em nossas vidas. Amém? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, ele não vai nem ver a morte. Olha só que legal, você não vai ver a morte. Sabe aquela morte do pânico que a gente vê? Falando assim, não tem. Você não vai ver essa morte. Você vai fechar os olhos aqui e abrir com Cristo. Já com Cristo, amém? É isso que vai acontecer, você não vai ver a morte. Por quê? Já foi pago na sua vida. Porque Cristo, irmãos, é esse cordeiro que estava sendo esperado. Na verdade, isso aqui é um símbolo, mas o Cristo é o cordeiro. O Cristo, Jesus, morreu na Páscoa. Olha só o que mais. Versículo 46. Vocês comerão cordeiro numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora, nem quebrem nenhum dos ossos. Sabia que Jesus não podia ter os ossos quebrados? Por causa que ele era o cordeiro? Por que Jesus teve que morrer crucificado? O crime de Jesus era blasfêmia. Qual que era a punição para blasfêmia? Apedrejamento. Amém? Apedrejamento. Eu não sei se você já foi apedrejado alguma vez, mas um efeito colateral do apedrejamento é que você tem os ossos quebrados. Jesus não podia ter osso quebrado. Ele tinha que ir para a cruz. Embora o crime dele fosse punido com apedrejamento, as coisas aconteceram de forma que ele foi para a cruz, porque ele não poderia ter os ossos quebrados. Jesus é o cordeiro. Amém, irmãos? Mas aqui, anda um pouquinho aí, Deuteronômio 21. Aleluia. Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, 21. Jesus tinha que substituir a gente em todas as coisas, amém? Todas as coisas. Uma das consequências do pecado, além da morte, é a maldição. Para que a gente pudesse ser livre da maldição, Jesus tinha que ser amaldiçoado. Só que aí a gente tem um outro problema, que é, só existia um jeito de você ser amaldiçoado na antiga aliança. Você tinha que desobedecer às ordens de Deus. Amém? Concorda? Deuteronômio 28. Fala assim, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você obedece, você vai ser abençoado. Se você desobedece, você vai ser amaldiçoado.
Mas para que Jesus fosse o substituto perfeito, ele tinha que ser amaldiçoado. Mas ele também não podia desobedecer. Como resolver essa situação? Felizmente, Deus pensou nisso também. Deuteronômio 21, está aí? Versículo 22 diz assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Quem estaria debaixo da maldição? Qualquer um que fosse pendurado no madeiro. Sabe qual que era a única maneira de Jesus ser amaldiçoado? Morrendo na cruz. Não tinha outro jeito, irmãos. Não dava para ele ser afogado, não dava para ele ser fuzilado. Tinha que ser na cruz. Porque o fato dele estar pendurado na cruz dizia que ele estava debaixo de maldição. Sabe por que Jesus foi crucificado? Para que a gente não andasse debaixo de maldição. Para que a maldição do mundo, do pecado não pegasse mais na gente, irmãos, sabe? Às vezes a gente vê tanto ensinamento sobre maldição hereditária, falando que você tem que quebrar coisas que os seus antepassados fizeram. Quando você está em Cristo, você não tem mais maldição na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus já levou sobre ele, para que a gente pudesse ter acesso à bênção de Abraão. Amém, irmãos? Então a gente não é mais maldito. Aleluia. Vamos lá, andar um pouquinho. Isaías 53. Aqui a gente vai ver que a maldição, o pecado, ele traz algumas consequências. Morte e maldição. Traz uma outra consequência também. Doença. Isso quer dizer que todo mundo que está doente está em pecado? Não. Mas o nosso corpo pecaminoso, sujo pelo pecado, ele está suscetível a doenças. Mas sabe de uma coisa? Isso também foi resolvido. Está em Isaías 53 aí? Vamos lá. Foi desprezado, peraí, acho que aqui é o versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Está falando de Jesus. Quantos anos Isaías foi escrito antes de Cristo? 600 anos. Ou seja, quando escreveram isso aqui, ninguém sabia do que estava falando. Mas quando Jesus veio, fez sentido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Quando foi isso? Na cruz, amém? É lá que a doença veio, porque lá o pecado estava também, lá a maldição estava. É lá que a doença pegou Jesus. Jesus durante toda a vida não adoeceu, irmão. Jesus não teve uma gripe, não teve um resfriado, não teve nada. Ele não tinha nem virose, ele não tinha pecado, ele não tinha um corpo pecaminoso, mas na cruz ele recebeu o pecado. Aqui diz assim, ele foi transpassado, ou seja, atravessado, por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós seremos sarados? Nós fomos sarados. Porque ele já levou, irmão. Sabe quando você leva uma doença na sua vida achando que Deus está colocando ela em você? É porque você ainda não entendeu que toda doença já foi colocada em cima de Jesus. E o Pai, ele não tinha interesse nenhum de tirar a doença de Jesus e colocar em cima de ninguém. Na verdade, ele fez o que pôde para que toda doença já estivesse lá, para que a gente não tivesse que carregar. As doenças não nos tornam mais humildes, irmãos. O que nos torna mais humildes é a palavra de Deus mesmo, aplicada. É o Espírito Santo. É isso, não é doença que vai te tornar uma pessoa melhor, não. E eu fico feliz por isso. Porque eu sei que eu não vou precisar de passar por esse processo da doença para melhorar. Jesus já passou, amém? Ele passou por todo o processo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Irmãos, Jesus já sofreu, amém? Jesus é o nosso substituto. Se você está sofrendo hoje por alguma coisa que você já se arrependeu do seu passado, antes de Cristo, e o diabo está falando com você está pagando os seus pecados, é mentira. Você não consegue pagar um pecado que Jesus já pagou, amém? Você não consegue fazer uma coisa que Jesus já fez por você. Não faz sentido você sofrer por uma coisa que Jesus já sofreu. Essa não é a vontade do Pai para a gente. A vontade do Pai é que Ele fosse o nosso substituto, e Ele foi o nosso substituto. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria finalizar. Vou pular algumas coisas aqui. Queria finalizar em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Como eu disse, a Bíblia inteira, ela aponta para Jesus. A Bíblia inteira aponta para o sacrifício e para a substituição de Jesus. E hoje, irmãos, nós somos justiça de Deus, porque Ele nos justificou, Ele levou o que estava sobre a gente. E você pode até falar assim: nossa, isso é injusto, né? Ele sofreu no nosso lugar. Poderia ser injusto, mas lembra, foi voluntário. Ele escolheu isso, amém? Ele escolheu pagar. Se você está devendo alguma coisa, você está devendo uma conta, e um irmão abençoado da igreja vai lá e paga no seu lugar, irmãos. Amém? Ele pagou no seu lugar, ele sentiu no coração e foi lá e pagou. É justo? É injusto? Não sei. Mas uma coisa eu sei, ele pagou porque ele quis. Amém? E eu não vou pagar de novo. Não faz sentido, né? Por exemplo, você está lá devendo a CEMIG, tá? Aí alguém vai lá e paga. Aí você fala assim: não, tá errado. Eu vou pegar esse boleto, vou colocar esse código de barras e vou pagar a CEMIG de novo, porque eu que tinha que pagar. Quem faz isso, né? Quem acha que a CEMIG está precisando de dinheiro? Tá? Ninguém faz isso. Alguém já pagou. Ele pagou por quê? Porque ele quis. Jesus fez isso pela gente, porque ele quis. Amém? Romanos 3, 25 diz assim: aleluia. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, quando Jesus foi entregue, quando ele derramou o sangue, estava demonstrando a sua justiça. A justiça de quem? De Jesus? Não, a justiça de Deus, porque ele fala assim: Deus ofereceu. Essa era a justiça de Deus, oferecer Jesus. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que está falando aqui exatamente? Antes de Jesus as pessoas pecaram? Pessoas pecavam antes de Jesus? O que está falando é o seguinte, irmãos: Deus, Ele escolheu: eu não vou castigar esses pecados.
eu não vou punir esses pecados. Todo mundo que morreu antes de Jesus não pagou os pecados. Pode até ter achado que pagou, mas não pagou. Todo mundo morreu e os pecados ficaram acumulados. Por quê? Alguém tinha que pagar, não é? Quem que ia pagar? Então o que Deus fez? Ele deixou impunes, deixou acumulado. Quando Jesus veio, ele jogou tudo em cima de Jesus. Sabe quem foi a única pessoa nesse mundo que pagou pelos pecados? Foi Jesus, não foi mais ninguém. Foi só Jesus. A Bíblia fala que Deus segurou a punição. Segurou alguns milhares de anos a punição. Mas quando Jesus estava preparado naquela cruz, a punição veio toda sobre ele. Mas sabe o que é mais legal? Isso serve para os pecados passados, mas serve para os pecados futuros também. Os seus pecados também estavam lá. Isso quer dizer que você não precisa pagar seus pecados. Eles já estavam em Jesus. Alguém já pagou todos os pecados. O que seria injusto? Injusto seria ninguém pagar, mas alguém pagou. Então, irmãos, sabe qual que é a grande tragédia do mundo mesmo? É que as pessoas vão para o inferno, não é por causa dos pecados, é porque elas não entenderam que Jesus já pagou os pecados. Amém? Ninguém vai estar no inferno por causa de pecado que ele cometeu. As pessoas vão estar no inferno porque elas não entenderam, elas não aceitaram que os pecados delas já foram pagos. Porque no momento que você entende isso, você está livre do inferno. No momento que você entende isso, irmão, você está tranquilo. Até para poder morrer mesmo. Já viu pessoas assim que estão doidas para morrer? Eu conheço algumas pessoas assim. Não porque não gosta da vida, mas porque fala assim, não, eu sei para onde que eu vou. E eu sei que essa vida lá vai ser muito melhor do que essa aqui. Quem que era assim? Apóstolo Paulo era assim. Ele falava assim, gente, imagina ele escrever isso para a igreja, né? Gente, eu gosto muito de vocês, amo pregar para vocês, amo ensinar. Mas quando Jesus chamar, eu vou na hora, viu? E na verdade eu sei que o único motivo de eu estar aqui é que vocês estão orando, porque vocês precisam de mim, mas por mim eu já estava lá. Era muito melhor. Essa é a nossa certeza, irmãos. A gente não vai ter que pagar pecados, os pecados já foram pagos. Ninguém vai para o inferno por causa de pecados. As pessoas vão para o inferno por desconhecerem ou por não terem fé nisso. Mas sabe, irmãos, nós sabemos essa verdade e a gente pode viver essa verdade, amém? Fica de pé. Aleluia. Essa é a nossa verdade. Nós já fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos justiça de Deus. Quando a gente está em alguma dificuldade, o diabo vem nos acusar, falando assim, você está passando por isso por causa do que você fez. Você pode dizer para o diabo, diabo, você está me mostrando uma foto velha. Isso não tem nada a ver com quem eu sou hoje. Aquele pecado que eu cometi, ele já foi pago. As minhas contas estão pagas. Aleluia. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, eu vou dar esse exemplo de novo. Você chega na sua casa e tem um cara vou falar da CEMIG, não, parece que é perseguição. Tem um cara da Copasa lá cortando a sua água, irmão. Ele está lá cortando o lacre lá e tampando a sua água. Mas você já pagou. E você está lá com um comprovante no bolso. Você vai deixar ele cortar a sua água? Sério? Você vai falar assim, não, já que você teve trabalho de vir aqui, eu vou deixar você cortar. Depois eu resolvo isso com a Copasa. Não. Você está com um comprovante. Nós temos um comprovante. Se o diabo vir colocar qualquer coisa na nossa vida que não é de Deus, irmão, a gente fala assim, não, esse pecado não tem mais motivo, não tem mais razão para estar sofrendo isso. O sofrimento não é mais justificado para as nossas vidas. Uma vez já foi. Teve uma vez, irmão, que a gente era igual a Amélia. A gente achava bonito não ter o que comer. Ninguém conhece essa música aqui, né? É muito velha mesmo. Mas é uma música bonita, porque fala assim, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. A Amélia não tinha menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Ela olhava para mim e falava, e agora o que se há de fazer? Esse homem está lembrando dessa mulher que tinha tanta saudade, porque ela era a mulher que aceitava tudo. Nós não somos a Amélia, irmãos.
Amém? A gente não aceita, a gente não acha bonito o sofrimento, a gente não acha bonito doença, a gente não acha bonito essas coisas não. A gente sabe para que Deus nos criou e a gente sabe que todo sofrimento Jesus já levou, Jesus já pagou. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos fazer uma oração? Ô Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós fomos feitos justiça de Deus. Porque quando a gente entende o que Jesus fez por nós nos tornamos novas criaturas. E o passado deixa de existir, Pai, como se nunca houvesse existido. Nossos pecados já foram perdoados, já foram pagos. O preço já foi pago, Pai. E hoje, por causa da justiça de Deus, da justiça de Cristo, nós podemos andar em vitória, em novidade de vida, Pai. Obrigado, Deus, porque o diabo ele foi derrotado naquela cruz. A Tua palavra diz, Pai, que ele foi exposto como derrotado, como rei derrotado, diante de toda a humanidade. E hoje não existe mais poder do diabo sobre as nossas vidas. Não existe mais poder de tentação, não existe mais poder de influência. Nós temos a palavra de Deus e assim como Jesus fez, nós podemos fazer. Declarar a palavra diante de cada tentação, de cada dificuldade. Obrigado, Pai, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, perfeito. Porque hoje nós somos, Pai, filhos do Deus vivo. E porque hoje, Pai, nós não temos mais esse complexo de inferioridade, nós não temos mais a culpa nos carregando, nos oprimindo. Nós podemos levantar nossa cabeça, Pai, nós podemos andar em novidade de vida, Pai, porque essa foi a Tua vontade para nós. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Essa foi uma aula demonstrativa, meia aula demonstrativa de justiça de Deus, que é uma matéria que muda a nossa vida. Amém? Então, se você não fez o rema ainda, não perca tempo. Amém?